Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Todos nós, né? Amém? Vou prender meu cabelo aqui. Bem, mais uma semana se inicia, mais um mês se inicia. Dia 1º de junho. Hoje é dia 1º de junho. Que as nossas orações tenham sido ouvidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Porque o Senhor, Ele é o único que pode nos guardar, nos proteger e nos dar o livramento. Muitas das vezes, eu vejo pessoas entregando palavras que às vezes é de bênção, né? Que a pessoa vai receber uma bênção, e ali é um charlatão, né? Se é para ele envergonhoso, agora imagina para alguém, né? Que tem uma plateia, tem, como se diz, né? Tem uma arquibancada, como o Senhor disse a semana passada, através do outro vídeo, que tinha uma arquibancada esperando, né? Eu caí na armadilha. Eu não sei bem o que seria, porque o Senhor só me mostrou um palhaço e através da cara daquele através daquele palhaço, o Senhor me revelou o que eu revelei na live. Eu vou dizer algo. Não é fácil estar do outro lado aqui, do lado de cá, né? Não é fácil você ver as coisas que ninguém vê. Não é fácil. É algo que eu fico pensando desde ontem. Eu tenho falado muito com Deus, tenho passado por muitas lutas, né? Já por isso que às vezes eu demoro para responder alguma mensagem. Eu tenho entrado já 2 semanas, eu tô numa luta muito grande, né? Que eu peço que Deus venha ter misericórdia de mim, que essa semana seja uma semana tranquila, porque não foi fácil esses dias para mim, não. Mas o Senhor em tudo tá no controle e eu tenho que estar na obediência, é isso que basta. Eu questionando ele, né? Porque quando ele usou Moisés e quando ele usou Noé, tanto um como o outro teve que crer no que não via. Tanto um falava de dilúvio, quanto outros pedia a Faraó para deixar o seu povo sair para adorar o seu Deus no meio do deserto. Cada um teve que ser justificado por Deus. Noé, mesmo todo mundo zombando dele, todo mundo rindo dele, todo mundo fazendo o nome dele de uma chacota, né, de zombaria, ele foi trabalhando, ele foi fazendo a arca, ele foi construindo. Ele não duvidava do que Deus dizia para ele, mas ele se santificava. Essa cadeira tá fora aqui. Ele se santificava, ele fazia a obra e ele entregava, mas ninguém queria ouvir. Moisés foi da mesma maneira, Arabaçu e Amanai. Só que Deus já tinha o tempo certo da promessa que ele tinha feito a Abraão, que depois de 400 anos ele daria a terra prometida aos descendentes de Abraão. Então aquelas terras teriam que vir, né, para as mãos dos que eram herdeiro e da descendência de Abraão. Mas eles estavam cativos, porque depois da morte de José, e olha que José, antes de falecer, antes dele, né, descer à sepultura, José pediu para que o povo saísse do Egito. José disse para eles saírem, mas eles estavam acostumados com fartura.
Eles estavam acostumados a uma vida farta por causa de José enquanto era governador. Mas vindo ele a falecer, esse povo ia padecer. E eles não ouviram a José. Eles não escutaram o que José dizia. E eles ficaram cativos. Ali eles foram maltratados, ali eles foram humilhados, mas ele mesmo assim, eles eram escravos, antes eles eram livres, passou a ser escravo. Mas eles tinham cebola para comer, eles tinham carne para comer, eles tinham, como o Senhor está dizendo, as migalhas para comer do Egito. E eles estavam se fartando bem, mesmo nas punições, mesmo nas humilhações. Da mesma forma, eles continuavam no Egito. Só que quando eles veem que eles não aguentam mais o sofrimento, porque aí Moisés já tinha nascido, para protegê-lo, o Senhor manda enviar ele no rio Nilo, e ele chega à princesa do seu perseguidor, porque era o seu pai, né? Que era o rei do Egito, que estava perseguindo matá-lo, porque ia nascer um Salvador que ia salvar aquele povo da escravidão. Então, quando ele entra naquele rio, que ele vai, ele é criado pelo seu inimigo. Aquele que queria matá-lo era aquele que ia alimentá-lo. Deus trabalha assim. Deus trabalha de uma forma extraordinária. Ele faz com que os seus inimigos, que os seus inimigos alimentem o seu povo. Foi o próprio rei, que era Yamai, que queria matá-lo, foi o que alimentou Moisés, que Yamai ensinou, fez ele se tornar um príncipe, deu estudo, deu tudo que um príncipe tem direito de ter como um herdeiro egípcio. Só que Deus tinha outro plano para Moisés. Deus tinha um plano para Moisés ser o libertador do Egito. Moisés descobre a sua origem, sabe que ele é o israelita, e ele acaba vendo um soldado egípcio maltratando o israelita. Ele tira sua espada e ele a mata. Só que além dele matar, ele esconde o corpo. Mas, como é descoberto, Moisés tinha 40 anos. Ele tem que fugir do Egito. Aonde ele sai para poder ir para o deserto, aonde ele é capacitado por Deus, passar pelas provações, porque quando Moisés retorna ao Egito, ele já está com 80 anos. Só que ali ele já tinha encontrado Deus, ali ele já tinha falado com Deus através de uma sarça ardente, ali ele já tinha a Carabachu Yamanai casado, ali ele já tinha construído uma família, e ele é chamado por Deus para ir libertar aquele povo. Só que ele não tinha capacidade, porque ele não sabia como falar, porque ele diz que ele era gago, ele tinha problema na fala, e ele usa de tudo quanto é desculpa para não fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor diz que está enviando o seu irmão Arão, que os dois juntos iriam libertar aquele povo, né? O povo israelita. É como uma nação, né? Porque o Senhor me colocou em mim a nação. A nação. Então, quando ele volta, o Senhor precisa dar sinais para Ramassés.
para que ele entenda. Porque, na verdade, para ele, como um rei, o pai tinha morrido, né? O seu perseguidor já tinha morrido. Ele era criado com Moisés, ele via Moisés como irmão, ele sendo o rei do Egito. Ele acha que o seu irmão voltou para poder juntos governar o Egito, e ali ele encontra o seu adversário. É assim que o Senhor nos levanta, como adversário do próprio povo. O Senhor, ele levanta pessoas para ir contra aquilo que antes era tão agradável, nós éramos tão amigos, você comia na minha mesa, você fazia parte da minha família, mas agora você está tendo que se levantar contra aquela pessoa. E você tem que fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor prevalece. Nós não podemos andar em covardia, porque a ousadia é colocada dentro dos escolhidos do Senhor, para fazer uma obra totalmente diferenciada de tudo que nós já vimos. Mas nós conhecemos essas pessoas através da imagem de Moisés, através de Abraão, através de José. Nós vemos que a palavra da Bíblia, ela se cumpre em tudo em profecia, até a vinda de Messias, para que o Senhor, o nosso Jesus, o Messias, venha resgatar o seu povo escolhido, venha resgatar o seu povo, e aonde que o Senhor traz para nós a palavra de hoje. A palavra para que nós entenda que hoje nós não estamos no tempo de José, nós não estamos no tempo de Abraão e muito menos de Moisés. Nós estamos na Rabassuiamai, na espera do Messias. Nós estamos esperando o nosso rei, o nosso Senhor que ele é o salvador de todo o seu povo oprimido, de todo o seu povo humilhado, envergonhado, que tem passado por todas as humilhações, por confessar que ele é o único Senhor e o único Salvador. Ele é Jesus, o Nazareno, Narabaxuiamai. Ele é Jesus, o Nazareno da cruz. Ele é o nosso Messias. Quando Jesus volta, ele vem, ele tira o povo escolhido. Não vai ser todos que serão levados com Cristo. Vai só aqueles que obedeceram, aqueles que creram, aqueles que não se venderam a um sistema corrupto, a um sistema maligno. São aquelas pessoas que mesmo envergonhadas, humilhadas, que não negaram o nome dele e ouviram a sua voz e guardaram os seus mandamentos e os seus direcionamentos. É esse povo que o que Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, enviará através das nuvens os seus anjos buscar os seus escolhidos. Os outros ficarão todos aqui. Vai ser uma confusão muito grande, né? Vai ser algo que ao mesmo tempo se tornará notícia e ao mesmo tempo pessoas que caminharam junto, que ouviram, não acreditaram, duvidaram que Jesus podia voltar. Pessoas que muitas das vezes, por orgulho, eu vou falar vaidade, mas não é pela vaidade de ninguém se vestir que não tem nada a ver, a vaidade dentro de si próprio, aquele orgulho vaidoso, imagina, isso daí é mentira, isso aí é engano.
Muitas das vezes nós que somos colocados à prova, nós passamos, vocês não imaginam o que é uma pessoa estar na mão de Deus. Você não tem escolha. Você é escolhido por Deus para ser um vaso usado pelo Espírito Santo. Você tem que estar santificado para que o Espírito esteja no controle. Você não existe mais. É apenas uma carne que fala, que anda, que se move. Mas quem move tudo isso é o Espírito. Para que a palavra seja entregue, para que a palavra seja colocada exatamente da maneira correta que o Senhor quer que seja ouvido. Cada pessoa, cada escolhido está sendo usado de uma forma. Muitos estão se vendendo ao sistema, porque viver num chamado, você não pode ouvir e nem olhar para os teus lados, direito ou esquerdo. Você não pode olhar para trás, você tem que seguir em frente, sem você ver nada. Mas você tem que crer sem ver. E tem muitas pessoas que caminham e chegam no meio do caminho, perde tudo. Porque se deixa levar pela vanglória momentânea, porque são as armadilhas de Satanás, que tem colocado nos pés dessa pessoa, para que eles caem e tropecem, e perca o grande dia do Senhor. Nós vemos pessoas que, por mais que elas tentam, elas não conseguem manter arabaçuia firme na presença do Senhor. Para você prevalecer, você precisa estar de corpo, alma e espírito entregue ao Senhor. Consagração total. Porque você tem que estar no controle dele, não no seu. Você não pode fazer a sua vontade. Você tem que fazer a vontade do Senhor. A vontade dele é totalmente diferente da sua. Ser chamado de louco, ou pessoas zombando já, né? Que é a arquibancada. Eu ouvi. Eu quero ver seu Deus. Eu quero ver seu Deus. Se ele vai fazer o que você disse, dia 2 de junho. Se tudo vai ficar escuro. Eu quero ver esse Deus, se ele realmente, você é uma louca, você é maluca, você não é uma doida, você tem que estar dentro de um hospício. Onde se viu você ser perseguido, ser humilhado, pessoas duvidando? Mas eu disse e eu escrevi um post, que eu seja mentirosa, mas o Senhor nunca mentiu. Eu seja, que eu não minto. Eu não minto. Eu não gosto de mentira. Mas que eu torne uma mentirosa e o Senhor nos livre do que eu vi. Que eu prefiro. Eu prefiro levar o nome, mentirosa, ô glória, antes de ser mentirosa do que ver 3 dias, que seja, eu não sei quanto tempo vai ser, né? Geralmente falam os 3 dias de escuridão antes, né? Os 3 dias dessa escuridão, porque eu vi tudo escuro, eu vi tudo apagado, eu vi tudo sem luz, eu vi e acordei, eu vi a voz do Senhor, 2 de junho. 2 de junho. 2 de junho. Aí eu despertei na madrugada. Falei, que sonho horrível, o que é isso? Eu fiquei apavorada. Comecei a chorar, comecei a falar com Deus. No outro dia, eu no meu quarto, eu comecei a chorar. Falei, como que eu vou passar uma mensagem dessa? Como que eu vou falar? 2 de junho de quando? Eu só vi o número 26. Que tanto não sou eu, o Senhor me mostrou, eu falei.
porque eu não posso guardar o que ele fala. Se vai ser cumprido, eu não sei. Eu quero que não cumpra-se. Eu peço ao Senhor. Mas se tiver que cumprir, que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Para que pessoas incrédulas venham ver que Deus não é de mentira, que Deus é de verdade. A vida nossa é uma vida de engano. É pessoas que mentem, pessoas que às vezes é uma mentirinha, mas elas contam. Agora Deus não tem nem mentirinha nem mentirona. Deus não mente, ele abrevia. O Senhor, ele abrevia os tempos, para que todos temam, para que todos voltem para o caminho, para que todos voltem a orar, a jejuar. Então o Senhor dá o breveamento, porque eu me coloco numa situação como essa, como Jonas, porque Jonas teve que falar para Nínive inteira que o Senhor ia destruir, e quando vê Deus não destrói, Deus tem misericórdia daquele povo, ele fica revoltado, porque ele passou por tantas coisas, ele teve que fugir, ele teve que ser atribulado, teve que ser jogado fora de um barco, teve que ser engolido por uma baleia, ficar 3 dias dentro dela orando, para que Deus soltasse ele em Nínive, e ele fizesse a obra do jeito que o Senhor queria. Agora, a tudo ele entrega, aí Deus poupa aquele povo, só que Deus é misericórdia. O Senhor, ele é misericordioso com aqueles que confiam nele. O Senhor, ele não é brinquedinho para que todos enganem. Aquele que vai falar de riqueza para vocês, vai mentir. Porque muitas das vezes vocês podem até conseguir uma casa, vocês podem até conseguir um carro, vocês podem conseguir o que vocês quiserem. Só que não se esqueça, vocês vão ter dívida para pagar. Vocês vão ter dívida. Se Deus te fizer uma promessa, a tua casa, que for Deus que estiver no controle, você vai esperar o tempo de Deus para acabar. Você não vai terminar ela do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Porque enquanto ele trabalha, ele te ensina. Enquanto ele faz, ele te capacita para entender o significado daquela obra. Não é de qualquer maneira que Deus vai soltando dinheirinho para cá, para lá. E outra, o Senhor levanta a bênção, ele abre a porta. As pessoas não entendem isso, e Deus não está em engano, Deus não está nos mentirosos, Deus não está nos saqueadores. O Senhor não vive nessa gente. Quem fala que glorifica a Deus, que está andando no erro, ganhando dinheiro na mentira, usurpando, destruindo vida, família, essas pessoas não têm Deus, porque se elas tivessem Deus, elas não fariam isso, elas alegrariam o seu coração pelo pouco que elas têm na mesa para comer. Elas não queriam a riqueza, porque quem tem o Senhor não quer riqueza dessa terra, quer riqueza celestial. A riqueza não é da terra, é celestial. Muitos passam por provações, porque Deus permite, porque o coração ainda precisa ser trabalhado. Deus me usa nos bastidores. Deus me leva em lugares e na frente de pessoas que eu nunca vi antes. Ele só me mostra. E ele fala, vai. Mas o que eu vou fazer lá, Senhor? Obedece, que eu vou te usar lá. E ele faz a obra. Porque a obra é dele, não é minha. Eu sou só um instrumento.
para a honra e glória do Senhor. E eu faço com amor, eu faço com carinho, eu faço com zelo, para que eu seja digna da misericórdia dele eterna e para que eu venha estar com ele na eternidade. Eu não estou esperando as riquezas da terra, porque aqui tudo é ilusão. Toda riqueza, tudo aquilo que tiver que você trocar Deus não vale a pena. Não vale a pena trocar o Senhor por dinheiro, por luxo, por status. Eu já recebi tanta promessa e estou esperando. Eu estou esperando as promessas do Senhor se concretizar na minha vida. Muitas das vezes alguém fala assim, mas que vida é a sua? Porque vocês me vê aqui. Mas tem pessoas que vê o meu convívio, me vê, sabe, da minha vida. Eu vivo uma vida na dependência do Senhor. Mesmo que se levantam contra mim, duvidando quem é essa, que ela pensa que ela é. Porque o diabo levanta várias pessoas para se levantar contra mim. Mas enquanto eu estou na obediência, enquanto eu estou na obediência, não sou eu que batalha minhas batalhas, mas é o Senhor que batalha por mim. Aquele que se levanta para me atingir, ou ele se arrabaço yanai, ele se arrepende, pede perdão ao Senhor, ou a espada desce. Na vergonha, na humilhação, e eu já vi. Eu já vi, porque toda vez que Deus diz, a peleja não é sua, é minha, a pessoa tem uma vida de destruição e de humilhação. Aqueles que me abençoarem será abençoado, aquele que me amaldiçoa será amaldiçoado. Essa é a lei que o Senhor tem para os seus. Hoje eu posso dizer, vocês acham que eu entro nessa live? Eu? Não. Tomada pelo Espírito. Eu entrego o que eu posso, porque senão eu ia falar muito mais coisas que eu tenho controle de dizer. Nem tudo eu posso dizer. Quando o Espírito diz, fala, eu falo. Cala-se, cala-se. Talvez eu poderia entrar aqui, fazer uma live totalmente diferente. Mas aí vocês estariam sendo direcionados por um ser humano e não pelo Espírito de Deus. Essa é a verdade. O Senhor sabe muito bem usar os seus escolhidos. Mas Ele não aceita que nós caímos nas armadilhas que estão sendo colocadas. Porque a maioria das pessoas, elas querem aparecer. Como assim aparecer? Elas querem ser destaque, elas querem algo grandioso, né? Elas querem algo muito grande, elas querem estar em congresso, em vários lugares. Eu não. Eu não quero sair nem da minha casa. Eu não estou buscando destaque numa vida de evangelho, aonde eu vou tirar o lugar de alguém. Não. Eu não quero tirar o lugar de ninguém. Eu quero que esse alguém se arrependa dos seus pecados, transforme as suas vidas,
e viva uma vida de verdade, o evangelho verdadeiro, pregando a verdade do que ele é alimentado pela palavra. Porque a palavra, ela não tem engano, ela é verdadeira. Quem sai dela, sai porque não tem caráter. Quem não tem caráter, nunca vai ficar. Porque vai fazer as coisas da maneira que quer. E além de ser corrompido, ainda corrompe todos. O mundo precisa de pessoas que realmente sejam arrependidos, que tenham um coração voltado com o Senhor, que venha se vestir de saco, venha passar cinza e se humilhar com a sua cara no pó, para que vocês façam um jejum e se humilhem e busquem o caminho da verdade, porque o que vocês vão ter não é nada momentâneo, é eterno. Eu quero dizer para vocês algo que o que vai vir, eu não sei, eu não quero colocar pânico, mas já está aí a peste negra, né? Tem uma peste negra tomando conta, e ela, o ebola, né? Ela está se avançando cada vez mais. Chama peste negra. Está avançando, as pessoas não estão ouvindo, estão ignorando, porque eles não querem fazer o que é devido ser feito, alertar o povo do que está acontecendo nos bastidores. Muitas pessoas têm que se arrepender. Muitas pessoas têm que entrar em consagração. Porque o que gera toda essa praga, todas essas pestes, é a desobediência. É pessoas que vivem uma vida dupla. Pessoas que não vivem uma vida de santidade. Que andam pelo caminho da desobediência. A punição de todos aqueles que não obedecem o Senhor é a morte. O salário do pecado é a morte. E como vamos evitar que isso aconteça? Se consagrando mais. Se colocando na presença do Senhor. Porque eu não ia dizer sobre essa peste. Eu não ia falar sobre isso, mas o Senhor toma minha boca. Para que o que Ele me revelou ontem seja dito hoje. É um alerta. Aqueles que têm ouvido, ouça. Porque o que vai receber é livramento. Às vezes, vocês acham que eu falo as coisas sem entender, né? Uma das provações que eu vou dizer que tem um questionamento muito grande que dizem se assim o Senhor permite eu testemunhar antes de eu entregar a palavra, que é testemunho, eu tenho que contar, né, povo? Eu não posso guardar para mim, né? Para que vocês entendam. Eu tive um sonho um dia, porque a maioria do Sarabassuia, mamãe, a maioria do que o Senhor me entrega, às vezes, é em visão, né? É em visão, é coisas que para o mundo, visão aberta. Se é algo para mim, para chamar minha atenção, para mim entender que ele está falando não para mim, quando eu recebo não dele, ou quando eu recebo sim dele, então eu vou dizer para vocês como funciona.
Foi o ano passado. Eu tive um sonho que eu estava procurando um trabalho e eu estava dentro de um hospital. Eu estava dentro de um hospital e eu estava procurando trabalho. E eu perguntei para 2 pessoas se tinha vaga. E nisso eu ouvi a voz, o Senhor colocou, né, o pai das minhas filhas, como a voz de Deus. Não é para trabalhar, é para decorar a harpa. E a voz foi tão alta, tão grande, que eu virei para as pessoas, ai, obrigado, então eu não posso trabalhar. E eu não sabia que o pai dela estava arrumando um trabalho dentro de um hospital para minha filha. E eu não fui. Deus já tinha falado comigo. Eu vou dizer alguma coisa da desobediência. O que acontece quando eu desobedeço? E ele arrumou, quando vi aparecer o serviço, ela foi trabalhar e o Senhor falando comigo que não era e eu não queria, porque eu estava numa guerra muito grande dentro de casa, porque a minha filha não podia trabalhar, porque ela era princesa, porque todo mundo trabalha, porque ela não podia trabalhar. E eu chorava na presença do Senhor, eu me sentia na frente de um gigante, que eu não podia fazer nada, e eu confiando, e o Senhor me prensando, porque eu tinha que obedecer a voz dele. Quanto mais eu desobedecia, mais o Senhor se levantava. Nós não fazia uns 2 anos que não sabia o que era ficar doente. E ali o Senhor começou as enfermidades. E começou a se levantar a enfermidade. E o Senhor falando comigo, e eu falava, Senhor, eu não posso, eu não posso fazer isso, Senhor, eu não posso, porque, e eu não posso, e eu ia contra a vontade do Senhor. E como o meu lado espiritual é muito grande, que eu tenho uma conexão muito grande no mundo espiritual, que aonde eu entro eu sinto, e a minha filha começou a passar mal, ela começou a desmaiar, ela começou a ter problema, desmaiar, cair do nada. Aí eu tive que passar ela no médico, passou no médico, foi marcado, aí fizeram o exame, ela estava com ela estava com 14. A ferratina, tanto ela como a irmã dela, mas a irmã dela não estava porque é normal na adolescência ter a ferratina mais baixa, mas a dela estava 14 pela desobediência, pela minha desobediência. A dela estava 14 e ela teve que tomar ferro na veia. E eu entrava lá dentro, o Senhor dizia assim para mim, sinta os espíritos da enfermidade aqui dentro. E eu sentia, e eu passava mal lá dentro. E tudo, em toda parte, eu sentia mal. Fez todo o tratamento, aí o Senhor disse, você vai preferir perder a sua filha do que você levantar e fazer o que eu estou mandando? Ele me revelou em outro sonho. E eu vi a minha filha andando longe dos caminhos dele. Eu tinha sonhos que ela não estava na presença do Senhor, que ela não ia estar. E o último sonho foi o pior. Que ele diz, ou você obedece, ou eu mato. Aí eu me levantei. Eu me levantei e disse, filha, nós precisamos tomar decisão, porque
o sonho que eu tive com você foi assim, assim, assim. Ela mesma tomou a iniciativa. Claro que estamos aqui para passar por adversidade, por vários lados. Mas quando o Senhor te escolhe, você não toma iniciativa. É o Senhor que controla tudo, tudo, tudo. Então vocês acham que eu ia falar isso aqui? Então isso eu estou falando um pouquinho da minha luta, para vocês terem noção de como que Deus trabalha na minha vida. Que não foi só Moisés que ouvia a voz de Deus. Eu também ouço. Não foi só José que tinha sonho e ele tinha o discernimento. Eu também tenho. Para que o Senhor venha fazer na minha vida a vontade dele. Só que todos se rebelam contra. É sofrer e padecer, ouvindo, teu Deus não disse isso, o teu Deus não vai fazer isso, o teu Deus não vai fazer aquilo, você não fala na bassuria lamanai, você é louca, louca, louca. Só que o louco precisa ver alguém morrer para obedecer. Se alguém não quer ouvir, deixa que ele morra. Mas faça você a vontade de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra e obedecer. Quando nós obedecemos, o Senhor trabalha. Muitos de nós não conseguimos compreender porque não vemos. Eu não quero ver, eu quero obedecer. Você tem algum sonho? Tenho. Mas o meu sonho está na mão do Senhor. Se Jesus não voltar, que Ele realize os meus sonhos. Porque agora eu tenho que viver o que eu prego e não o que eu desejo. Nada do que eu queira vai significar alguma coisa, porque o Senhor joga longe, o Senhor desvia o caminho para que você não vá, para que você não faça. O Senhor coloca o impedimento. Do mesmo jeito, quando você não quer ir num lugar, o Senhor fala, você vai. Não, Senhor, eu não quero. Não, você vai. Não, Senhor, vai, que eu vou te usar. Só que você não sabe o que vai acontecer no lugar. Você simplesmente obedece. Você obedece para que você não venha padecer. Muitas pessoas vivem a vida de qualquer maneira, porque elas preferem a dor do que o amor. Elas preferem entrar na presença do Senhor na dor, não no amor. Porque quando Deus ataca, Ele toca, é a mão dele. Enquanto você não tira, você não faz o que ele quer, ele não tira as mãos dele. Olha, muitas das vezes, ele coloca você como se você estivesse dentro de uma caixa. Você olha para todos os lados, você não vê saída. E você tenta achar, é como se não tivesse uma saída. E mesmo que você tiver com a chave na palma da tua mão. Porque você não pode fugir da prova.
Você não pode fugir da vontade de Deus. Ou é vida ou é morte. Ou é vida ou é morte. A escolha é nossa. Muitas das vezes eu gostaria de tomar uma decisão, fazer do meu jeito. Qual que seria o seu jeito? Viver como todos, arai calabachu, é só querer. É só querer. Eu não posso nem falar o quê. Porque arabachu, yanai. Cala-te. Se vocês querem saber o que o Senhor está falando para mim, cala-te. E como o Senhor mandou me calar, eu vou para a palavra, né? Isso não é loucura, gente. Vocês estão vendo e ouvindo que Deus é real. E toda a vontade dele é verdadeira. Quando nós falamos, seja feita a sua vontade, é a oração exata. É a oração certa. Seja feita a tua vontade. Seja feita. Até quando vai ser a sua vontade? Não sei. Até quando eu verei, Senhor? Não sei. Por isso que a palavra do Senhor, ela não nos dá a data de vinda de Cristo. Porque o dia e a hora somente o Senhor sabe. Somente Deus sabe o dia da vinda do Filho dele. Nós não sabemos. Se alguém falar que Jesus está voltando amanhã, está mentindo. Se a pessoa falar que ele está voltando depois da manhã, vai estar mentindo, porque o Senhor não fala. O Senhor não dá data da vinda do Filho dele. Será algo surpreendedor. Se o ladrão vai entrar na tua casa, ele vai te avisar, eu vou roubar a tua casa hoje, tá? Tá hora eu tô entrando aí. Aí você não vai sair. É assim que é o posicionamento. É você estar em posicionamento todo o tempo, na presença do Senhor, porque você não sabe a hora que ele vai voltar. A palavra que o Senhor me deu hoje, eu até me surpreendi, né? Porque a entregar sobre o que eu tive que falar, né? Porque às vezes alguém fala assim, mas ela fala cada coisa. Eu não falo cada coisa. Eu tenho que falar o que o Senhor manda. Porque o que Ele manda, eu entrego. Por isso que muitas pessoas falam assim, você é louca, por que eu vou falar? Porque tem pessoas que não estão interessadas em se converter ao Senhor. Elas estão interessadas em ouvir o que eu falo para poder falar e para levar a conversa. Ela não está interessada em conversão. Ela está interessada em vender o que ela ouve aqui de graça para a contenda. Avarabaxuia. Porque tem pessoas que ficam só de ouvido em pé, ouvindo, para depois trazer a contenda. Porque vai falar, vai vender. É pessoas que estão dominadas, né? São pessoas que não são elas, são demônios que habitam nelas. Então o demônio anda com o demônio. Eles ficam só para poder passar. E é pelo WhatsApp. É pelo WhatsApp que saem as conversas. É pelo WhatsApp que fala. Deus revela tudo. Ele revela tudo, 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 tudo. Não tem nada que fica oculto. É incrível, né? Quando Gideão, ele ouve a conversa dos seus inimigos e eles querem saber, né? Como que pode? Como que ele ouviu? Porque Deus não fala.
Você não precisa nem sair do lugar da tua casa. Você não precisa nem ficar ouvindo. Você não precisa ouvir a conversa de ninguém. O Senhor mesmo sopra. Sai. E sabe o que é incrível? Eu tô com a palavra, mas o Senhor tá mandando eu entregar, então eu vou entregar. Às vezes eu fico meio confusa muitas das vezes, porque o Senhor não mostra. O Senhor não mostra, que nem ele falou agora de alguém, né? Às vezes eu tô, quando aparece aquele rosto na minha frente, na minha visão espiritual, e eu falo, mas Senhor, por que eu tô vendo essa pessoa? Por que eu tô vendo, como foi o vídeo que eu gravei sobre aquele cantor, né, que louvava, que canta louvor, que Deus, além de me dar um sonho, gente, eu não me conformo. Primeiro o Senhor falou assim pra mim, cadê a música? Você nunca mais louvou aquele louvor, não é música, o Senhor falou louvor, o louvor que você me convidava para dançar com você. Aí eu peguei e falei pra minha filha, né, falei, olha, vamos louvar aquele louvor, né? Tá, até foi maravilhoso. Só que quando foi à noite, o Senhor me deu um sonho profético sobre o cantor, porque eu nunca tinha visto ele, assim, visto a imagem dele no YouTube, sim, mas eu nunca ouvi ele cantando esse louvor. Eu nunca vi. Eu ouvia um que aparecia Jesus, que aparecia o mar, que parecia outras paisagens, mas nunca vi ele. Eu não sabia o nome dele, não sabia nada. Aí quando o Senhor me deu, eu tive que pesquisar. Eu tive que ir pesquisar para entender. Falei, meu Deus, não é possível o Senhor revelando. Só que eu não sabia que a revelação, eu tinha um sonho. Assim, eu fui só ver se era ele que cantava o louvor. E aí, eu gravei o vídeo, né? Através do que o Senhor tinha revelado no sonho. E aí eu fui ver era tudo que ele estava vivendo. Então, quer dizer, o Senhor, se você entregou a tua vida para Jesus, você tem o selo do Cordeiro. Então, você pode até sair da frente, você pode sair do caminho, você pode ir para um lado e para o outro. O dia o Senhor vai enviar alguém para te resgatar. Aquele que entrega a sua vida para Cristo, está selado. Está selado. E ele não vai mudar, só que aí vai depender da pessoa. Ou ela vai querer o conserto, voltando, terminando tudo, deixando ir o que é a pedra de tropeço ou o laço do passarinheiro e voltando para o caminho do Senhor para poder novamente aquela aliança ser restaurada com o Cristo para que essa pessoa seja salva. Porque por mais que tenha o sangue, o que significa isso? Que se caso vir o arrebatamento, essa pessoa ela não irá. Ela não vai ser arrebatada. Por mais que ela tenha o selo, porque ela está vivendo uma vida que não é segundo o coração de Deus, é segundo o coração da carne. Então ela vai ficar aqui, ela não vai ser arrebatada. Só que aí ela vai, como ela é uma pessoa que conheceu Cristo, caminhou, pregou, viveu, a hora que o arrebatamento acontecer, essa vida vai saber que ela, sendo conhecedora da palavra, ela não vai poder negar o Senhor e ela vai ter que sofrer. Porque o sofrimento está aqui na palavra. A palavra do Senhor diz que essa pessoa vai passar por muito açoite, por muitas provações, passar por falta, por uma fome, por tudo. E ela não vai poder negar Jesus, porque ela já tem o selo. E muitas das vezes as pessoas acham, mas não, eu posso. Gente, não pode. O que nós devemos
quando o Senhor diz, né, que nós devemos resistir o diabo, que ele faz de nós, é quando nós resistimos tudo que ele traz. Tudo que ele coloca no nosso caminho é aquilo que ele fala assim: ah, você gosta, você tá com fome, então eu vou te pôr isso. Ah, você tá. Então, porque ele conhece, ele sabe que você tá jejuando, ele sabe tudo que você tá fazendo. Então, ele vai te colocar na tua presença, para que você tropece e caia na armadilha. Então, você tem que estar posicionado sempre em Cristo. A maioria dos jejum nós quebramos por causa da ira, nós quebramos por causa de uma fofoca, nós quebramos por causa de algo que acontece ali e nós esquecemos do jejum e acabamos falando: estou jejuando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Nós acabamos quebrando o jejum. Mas o diabo que coloca todos os empecilhos, porque ele sabe que você jejua, ele sabe que você está em jejum, ele vai te tentar no momento, porque quando Jesus é tentado no deserto, é a mesma tentação que nós vamos passar, e nós vamos ter que suportar, porque mesmo ele sabendo que Jesus era Deus, era dono de tudo, ele era o herdeiro, né? O Filho de Deus, o herdeiro primogênito, ele quer dar o mundo para o dono, para o herdeiro do mundo. Olha como que ele é estatúcio, no engano, querendo dar o que era de Jesus para Jesus. Porque ali, ele quer mostrar que ele pode entregar para Jesus o que é dele mesmo. Só que Jesus não cai na armadilha. Jesus manda ele bater em retirada, manda ele sair. Porque ele quer mostrar para você, para mim, que ele é mais poderoso, que ele é o poderoso. O poderoso é Deus. Poderoso é Deus, não existe nada mais ninguém poderoso que Deus. Olha, gente, tem coisas que eu pudesse falar, eu falaria, mas eu não posso. Só falo o que o Senhor permite. Das minhas provações, para vocês terem noção do que é passar por provação. Porque muitas provações vêm para que nós venha ser capacitado, para que nós venha ser provado, para que nós venha passar por todas elas como um soldado. Porque todo soldado que vai para a luta, todo soldado que ele entra numa luta, ele sabe que ele está entrando, mas ele não sabe se ele vai sair. Ele não sabe se caso ele vai no meio dela como parecer, né, padecer, morrer. Você não sabe. O soldado de Cristo, ele tem que prevalecer em posicionamento todo o tempo. Ele não tem dia, ele não tem hora. Quando fala assim, eu dou hora para... Não tem. Você não sabe. Quando você vai se levantar para fazer algo, você não sabe quando que você vai poder fazer algo prazeroso para você. Porque todos os soldados de Cristo, eles estão em batalha, eles estão marchando, eles não estão parando. Porque se eles parar, eles morrem. Se eles parar, eles não vão chegar no fim dessa prova. O que o Senhor me entregou, eu vou para a palavra. Porque eu tenho que entregar tudo, né? Tudo eu tenho que entregar. Mas vocês guardam cada palavra que é dita nesse vídeo. Não esquece, em momento algum, do que o Senhor nos entrega. Amém? A palavra está em Êxodo 13. É a palavra que o Senhor me deu. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica
todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão vendo como a palavra é posicionamento, direcionamento? Aqui o Senhor estava dando ordem para que Moisés marcasse e santificasse todos os primogênitos. E até os animais, para que eles não morressem. Oreai kamashuyanai. Talvez eu possa dizer o porquê de tanta arabassuriá kamashuya. Eu vou só essa arabassuriá. É só esse versículo. 1 e o 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Você que está grávida, santifique o primogênito. Santifique os teus filhos ao Senhor, porque dele é. Todos serão transformados pela santificação. Arabassuria. Eu não gana mais. Shuya. Arai calabassuria. Arai calamashuya nai. O gloria arabassuria. Ma arabassuria. Arabassuria. O gloria mashuya nai. O glabassuria. O gamashuya. Rai kalabassuya nai kamasui. Arabassuria namanai. Não posso dizer mais nada, só até aqui. Depois vocês lêem. É Êxodo 13. Para que vocês compreendam a palavra. Santifique-se os seus primogênitos ao Senhor. Santifique-se. Santifique. Santifica-me todo primogênito. A obra do Senhor é a obra do Senhor. Mas o que quer dizer com isso? O que quer dizer que o Senhor quer tudo o que é dele de volta para tirar das mãos de Satanás. Tudo o que foi consagrado de gerações em gerações. Que seja uma nova era, um novo tempo, para que todo aquele que é do Senhor seja devolvido a Ele, para que Ele o conduza na terra. O Senhor está dizendo, diga, porque tem pessoas que estão com medo, diga, quando Ana foi orar ao Senhor no tabernáculo, ali ela estava orando ao Senhor em Arabassuriá, naquele lamento, e Eli pensa que ela estava embriagada. E quando ela dá a luz a Samuel, ela entrega Samuel a Deus. Ela devolve o milagre que ela recebeu por Arabaxu e Amamai, por causa da perseguição de Penina, porque Penina perseguia Ana, porque Ana era estéril, ela não podia dar a luz, e quando ela dá, ela pede ao Senhor que ela possa ser mãe, e o Senhor abre sua madre, e quando a madre dela é aberta, ela devolve
o filho que ela gerou ao Senhor, que é o profeta Samuel, né? Que além de profeta, ele foi juiz, ele fez tudo, foi sacerdote, foi tudo daquele tempo. Só que o povo depois abandonou ele por causa de Saul. Mas isso não vem a nós agora, é para vocês entenderem. A santificação é que vocês entregam seus filhos ao Senhor, para que o Senhor cuida deles, para que o Senhor os conduza a um caminho reto, perfeito, aonde eles não serão contaminados por nada e por ninguém. Porque aqueles que são entregues ao Senhor recebem o selo. O selo vai conduzir a uma vida santificada. Uma vida santificada para o Senhor. Porque os escolhidos hoje têm que passar pelas provações porque não foram santificados lá atrás. Não teve santificação. Quando há santificação, já é outro nível, não é como é para os escolhidos de hoje. Esses já são escolhidos e ali no ventre eles já são selados, né? Eles já, na hora que sai, eles já são selados pelo sangue, aonde eles são entregues ao Senhor. A vida deles vai ser totalmente transformadora, porque o Senhor tem promessa para a terra. O Senhor tem promessa. O Senhor tem promessa para a terra. E através dessa nova Rabassuriá, esse novo tempo, essa nova era, esses selados, a partir do momento, né, que abrir a madre, porque a hora que abrir a madre eles já recebem, né, o selo de Deus e eles são entregues. Então quer dizer que vocês possam ter uma família abençoada, uns filhos abençoados, que eles não vão entrar numa contaminação, eles não vão andar no meio do caminho errado, eles não vão viciar em nada, eles vão ser seres que são, como se diz, porque criaturas somos todos nós, né? Então eles já vão ser criatura santificada ao seu Criador. São filhos de Deus que não vão carregar nenhuma maldição hereditária. Eles não vão carregar essas maldições que muitas vezes vêm de geração em geração. E todas essas maldições serão canceladas na vida deles. A palavra é essa para ser entregue. Que vocês venham consagrar os seus filhos ao Senhor e aos primogênitos, né? Todo aquele que a madre for aberta, entregue seu primogênito ao Senhor, para que eles venham receber Arabassuia Manai, Rai Kalamashuri Alamanai. Será um tempo que essa é a nova era do governo único, um governo verdadeiro, um governo justo, um governo que não vai ter a Rabassuri Alamanai, corrupção. Não vai haver corrupção. Essa era. As promessas estão na Bíblia. Mas o Senhor gosta de confundir, para depois desconfundir. Aí ele confunde novamente e desconfunde. Por isso que todos padecem no meio do caminho. Não é fácil servir a esse Deus de qualquer maneira. É por isso que ele é verdadeiro. Ele nunca mentiu. E ele nunca enganou ninguém. Só que ele deu a permissão para que todos errassem, para que todos pecassem. Ele deu a permissão para que tudo, Rabashu Yanai, se cumprisse
conforme está escrito na palavra do Senhor, que é na Bíblia Sagrada. Ele entrega a Rabassuri, Karamashuyanai, tudo o que era para ser concluído, porque senão ninguém teria conhecimento do pecado. A palavra dele é para direcionamento, exortação, conhecimento, para que todos venham entender o que ele quer de verdade. Tudo que ele quer é que sejamos segundo a sua semelhança, que nós venhamos andar debaixo das mãos dele, seguindo os ensinamentos dele e não nos corrompendo pelos pecados, por tudo aquilo que o mundo foi corrompido. Mas foi permissão para que chegasse a essa estação. Olha, não é eu, não. A essa estação que nós vivemos hoje, para que todos olhasse para a situação que vê e dobrasse o seu joelho, buscando no Senhor. Eu não aceito, Senhor, tem piedade, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não suporto mais. É para isso, por isso que a palavra dele diz que todo joelho se dobrará, na presença dele, pedindo a ele, implorando ele, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, para que nós venha viver tudo que o Senhor quer que nós viva, para que nós venha viver de verdade os seus princípios, para que nós não venha pecar, errar, mas que todos nós sejamos santificados no Senhor, que nós sejamos seres transformados no Senhor, para que nós não vivemos uma vida de pecado e de imundícia, porque quando eu vejo isso, eu vejo sujeira, gente. Eu vejo um lugar imundo, eu vejo o lugar que é o inferno, é uma imundícia, é uma sujeira, é uma podridão, sabe? Tudo podre, porque é algo como você vê, como Rabaxu Yamanai, Arai Kalamassuriya Manai Kamashuyanai, Arai Kalabasuriya Kamanai Kamashuya, Arai Kalabassuyanai. É algo que está encalhado, é algo que está destruído, né? Como um sepulcro encalhado. Aonde ali está tudo encalhado, ali não tem, se você olha só vê sujeira, ali vai tomando conta e vai tomando conta. É como, o que eu tô vendo, para vocês terem noção, para vocês entenderem, sabe aquelas casa velha, bem velha, que às vezes uma parte dela é queimada, que ela, uma parte ela tá com cinza e outra ela tá negra, é isso. Não tem limpeza dentro da casa. A casa tá totalmente desmoronada, destruída. Totalmente destruída. É uma casa. É uma casa que não tem vida. E olha que como que o Senhor tá me dando uma revelação de um sonho que eu tive. Olha, esse sonho eu tive em 2017. Eu sonhei que eu estava no meio de uma mata. E nessa mata tinha uma casa que era minha patroa morava. Não tinha mais casa, tudo que tinha ali era a casa dela. E tinha uma outra parte que eu encontrava um cômodo, só que eu não via dentro. Eu estava do lado de fora. E da casa dela também. A casa dela era no meio de uma mata. E ali estava tudo. Sabe aquelas casas antigas que às vezes eles colocavam algo de madeira entre a área, né? Que é aquelas área com tijolo lá que fazia uma mureta de fora a fora.
E, e eu saía dali e eu estava abraçada então o pai da minha filha na porta de uma casa que parecia que era só um cômodo e tinha um degrau e a gente sentava ali e eu falava assim, o que nós vamos fazer? Nós estamos no meio nesse meio desse lugar e não tem saída. Aí quando veio, eu saía de perto dele, tinha uma árvore muito grande, grande, assim, que não dava para abraçar com os braços. Era uma árvore gigante. Eu falei, eu vou ficar ali debaixo daquela árvore. Então quer dizer, o que significa isso? Esse sonho, porque eu não sabia até hoje, eu vou saber agora junto com vocês. O que seria? Essa pessoa que estava como uma patroa, ela era apegada à idolatria, a idolatria. Ela era uma pessoa idólatra, ela é uma pessoa que ela carregava dentro de si um fardo muito pesado e ao mesmo tempo ela estava isolada de tudo e de todos, só que ela só trabalhava. Ela trabalhava para poder ela ocupar o espaço que ela sentia dor pelas percas, por tudo que ela já tinha perdido. Arabassuri Alamanai. E o que significa eu e o pai da minha filha nesse sonho? Que nós também tinha perdido o que nós achava que era valioso. Só que quando eu encontro uma árvore, que essa árvore é a árvore da vida, que eu larguei, eu abandonei a idolatria, eu abandonei tudo aquilo que eu carregava de dor, de todas as percas, e eu corri para aquela árvore. Eu fui para debaixo da árvore, eu me sentei e me coloquei, me posicionei debaixo da árvore, que a árvore significa vida. A árvore é vida, a árvore ela tem grandes raízes profundas, que ela vai para a profundeza da terra, aonde ela se alimenta, Arabassuia Manai, de uma água que é uma fonte, que alimenta suas raízes, que ela vai crescendo. Essa árvore é Cristo Jesus. Foi para os braços dele, foi para a presença dele que eu me coloquei, deixando tudo para trás, tudo, e me posicionando na presença do meu rei. E é isso que o Senhor mandou entregar para vocês. Se posicione debaixo dessa árvore que ela tem, você não viu o fim dela. Eu estava no meio de muitas árvores, eu estava no meio de uma floresta. E essa árvore, ela se destacava, gigantescamente grande. Então, é essa árvore que nós devemos estar na presença, como se diz, crendo que Jesus é a videira da nossa vida e nós somos parte dela como os ramos, que somos enxertados, encontrados, todos queimados, seco, porque quando o Senhor Jesus nos encontra, nós estamos secos e Ele vai lá e limpa, enxerta nele, ele nos dá vida para que nós venha crescer, e que esses galhos cresça e que esses caraiamachuiamai venha crescer fortalecido nessa videira para que venha dar frutos e muitos frutos, mas que não venha morrer. Esse é o significado que eu nunca imaginei. Na época eu perguntava para o Senhor, nossa, que sonho estranho. E olha, depois de tanto tempo eu tenho lembrança detalhadamente de como era. Eu vejo a casa do jeito que ela era. Só que eu vejo que ela estava. A casa aqui e o outro cômodo que eu não podia entrar. Eu lembro até a cor da porta desse cômodo e que tinha esse pequeno degrau que nós sentamos. A cor da porta era azul. Azul. Então quer dizer... Muitas das vezes, e não era uma porta larga não, ela era estreita. O que eu posso dizer para vocês? Vocês têm que confiar no Senhor
sem ouvir. Quem vai falar, isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. Não importa, que seja sua loucura, mas que essa loucura te leve para algo melhor e mais, como se diz, né? Algo melhor, mais valioso, que por mais que umas pessoas possam ter todo o dinheiro nessa terra, a pessoa pode ser milionária, bilionária, trilionária, ela não vai conseguir entrar. Ela não vai conseguir essa riqueza que você vai ter. Que todo dinheiro não compra essa passagem, que é uma passagem, porque eu falo passagem porque o Senhor me mostra a rodoviária, é a passagem eterna. Os bilhetes são únicos. O bilhete dessa passagem, dessa viagem, né, que você vai entrar e você vai com Cristo, aonde você vai entrar na cidade de Jerusalém Celestial, é um bilhete único, é só para você. Você não vai levar ninguém. Por isso que a fé tem que ser dentro de nós. Nós não devemos ficar dependendo da fé de ninguém, porque é a fé que vai mover as montanhas, é a fé que vai transformar vidas, mas é a fé que vai nos transformar também, porque sem fé nós não veremos a Deus. Sem fé nós não veremos a Deus. Nós dependemos dessa fé e nós não podemos vendê-lo, nós não podemos dar, nós não podemos fazer nada, porque isso é um dom gratuito de Deus dentro de nós. Nós recebemos ele de graça. O Senhor nos deu de graça essa semente da fé e nós devemos alimentar ela e nós devemos continuar todos os dias adorando, glorificando e exaltando a Deus, porque somente ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o trino santo da nossa vida, selados por ele, guardados por ele, esperando por ele, em tudo dê graças. Por mais que seja, glória a Deus, glória, aleluia, glória, aleluia. Nós não estamos vendo glória, aleluia, que é como se diz, é glória, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que não é para nós murmurar, é para nós glorificar. No momento que você estiver para murmurar, glória a Deus, aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, que você não vai murmurar, que você não vai sair da presença do Senhor pelas suas murmurações. É isso que nós devemos guardar dentro do nosso coração, que é a nossa tábua, para que nós venhamos encontrar o Senhor. E o Senhor está falando já faz muito tempo através dessa palavra, a da vinda de Cristo, né? Antes eu nunca falei como eu falei do arrebatamento. É muito, porque você vai sair, nós vamos ter que sair do Egito. O Egito é o mundo. Nós vamos para Jerusalém como significado de Canaã. Canaã é Jerusalém. Nós vamos sendo uma nova criatura. Porque quando você entra dentro de um lugar que você acredita que ele é santificado ao Senhor, você não pode levar os seus vícios. Você não pode levar tudo aquilo que você carrega do Egito. Você tem que estar com vestes nova, limpa, transformada. Assim tem que ser. Porque você não entra na onde que é santo de qualquer maneira. Não tem como você ocultar dentro de você um vermezinho, um bicho, porque o Senhor está vendo tudo. Porque a serpente, ela vem como minúscula, porque ela não nasce grande, né? Ela nasce pequenininha. É um ovinho de serpente. Você não vai carregar. Você não vai levar com você, porque no céu não entra pecado. Nada vai entrar no céu. Não deixe o diabo enganar vocês. Não deixe ele mentir e manipular vocês.
para que vocês não vejam Deus. Para dessas crenças, de tudo isso, de tudo o que vai acontecer. Que é como, muitas das vezes, eu entrego o que o Senhor me revela. Eu vi, na minha oração de sábado, nós estávamos orando, eu tive uma visão, nitidamente, com o tempo fechado, chuvoso, assim, eu não via chuva, eu não via, né? Só que eu vi que o tempo estava muito fechado e tinha um avião no meio dessas nuvens. Era uma turbulência que seria. O Senhor disse para mim, na hora que eu estava tendo essa visão, é turbulência, é turbulência. Aí eu falei, meu Senhor da glória, o que vai acontecer? O que o Senhor está querendo dizer? Eu só via a nuvem escura, o avião no meio, eu não vi ele cair, eu não vi nada, eu só vi o avião e e o Senhor disse, turbulência. Aí, Carabaxu Yamanai, Kamassuri Yanamanai, Suyanai, confirmação do Senhor, não minha. O Senhor falou alguma coisa sobre o Brasil, sobre o jogo. Eu não sei o que é. E eu não vi falar para vocês, você viu o jogador dentro do avião? Não, não vi não. Se eu falar que eu vi, eu tô mentindo. Mas eu vi que era uma grande tribulação pela seleção brasileira. Sobre ela, vai acontecer algo com os jogadores, eu não sei o que é. Estavam todo o tempo fechados, eles estavam dentro do avião e estava uma turbulência. E algo ia acontecer. Então, eu vou deixar entregue, porque vocês viram que o Espírito Santo me deu o direcionamento para falar, que é alguma turbulência com a seleção brasileira. Não sei o que é. Só vi as nuvens escuras, só vi o avião, não vi o jogador dentro, para ninguém falar que eu falei, não vi, e só vi o Senhor dizer para mim. É uma turbulência com os jogadores do Brasil, com os jogadores brasileiros. E como o Senhor nunca mente, né? Então quer dizer, eu não sei o que vai acontecer, porque o Senhor não revelou. Se eu falar alguma coisa, vai ser conta minha. Mas como ele não disse, é só uma turbulência que vai acontecer. Então, vocês ficam ligados que eu não sei o que é, mas vai vir alguma coisa através disso, porque eu não entendi. Eu só falo o que o Senhor mandou eu falar. A live eu vou deixar aqui para que vocês compreendam e leiam essa palavra. Sabe, o Senhor me deu até o versículo que eu li, né, que é Êxodo 13, 1 e 2. Vocês lê que vai até o 16, para que vocês entendam o que o Senhor está falando. Se tem que santificar os filhos primogênitos, então vamos santificá-los ao Senhor, para que o Senhor os guarde, o Senhor os proteja, o Senhor os livre de todo o mal. Amém? Que a bênção de Deus Pai, que a bênção de Deus Filho, que a bênção de Deus Espírito Santo esteja sobre todos vocês, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. E se o Senhor, como se diz, né? Se amanhã não acontecer nada, glória a Deus. Porque eu não quero mesmo, jamais, ver o que eu vi naquele sonho. Mas muitas das vezes, as pessoas são incrédulas. Aí o Senhor precisa fazer algo para que elas acreditem. Eu vou deixando a minha como Parabassuria. Corabaxu Yamanai, essa mensagem, para que vocês meditem nela, para que vocês compreendam ela, e que o Senhor sempre está no controle de tudo. E nós não podemos zombar, nós não podemos ser incrédulos, nem murmuradores, que nós não podemos duvidar do que o Senhor diz, para que nós não morra, para que nós continue. Se o Senhor fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso.
E se todos chegaram até aqui, é porque o Senhor guardou, é porque o Senhor protegeu. E hoje nós vemos que tudo que está escrito na palavra está sendo revelado, não somente aqui, como em Israel, pela Tarabassuri Alamanai, porque eles estão buscando as palavras, as histórias, são tudo revelado, são tudo verdadeiro, tem nada que é mentira. Mentiroso é só o diabo, que gosta de enganar, que ele gosta de levar vocês para a ilusão. Então não acredita. Se vocês têm que acreditar, acredita no Senhor, que é o nosso Deus. Se vocês têm que acreditar, acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele padeceu na cruz do Calvário. Se vocês têm que acreditar, não acredita em espíritos imundos, mas acredite no Espírito Santo de Deus, porque Ele é real e é verdadeiro. O resto é tudo engano e mentira de Satanás. Que a paz do Senhor esteja com todos. Fique com essa mensagem no coração e guarde ela com zelo. Amém?